A paz do Senhor, povo lindo de Deus. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos jovens. E já vou pedir para você, curta, comente, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal e compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da Palavra de Deus. O tema da lição, da revista desse trimestre é o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. A lição de hoje é a lição 10, que tem o tema: seu corpo é membro de Cristo. O texto do dia diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Síntese. O nosso corpo pertence ao Senhor e não deve ser usado para prostituição. Os objetivos da lição: conscientizar de que a liberdade em Cristo não pode ser confundida com libertinagem, mostrar que o pecado no corpo afeta a alma e o espírito, saber que a imoralidade é uma tentação na vida do crente. O texto bíblico da lição se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo do 12 ao 20. Introdução. Hoje nós continuaremos o nosso estudo ainda no capítulo 6, né? Dessa primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nesta lição veremos que o apóstolo Paulo faz sérias recomendações aos coríntios com relação ao uso do corpo. A cultura da imoralidade da cidade de Corinto reforçava a seriedade de que o apóstolo adverte os cristãos para não ceder a qualquer motivo que pudesse levá-los à imoralidade sexual e a contaminar o corpo que é templo do Espírito Santo. Então Paulo ele vai retornar a esse tópico da má conduta sexual no meio ali do povo de Corinto, do seio da igreja. Tópico primeiro: a liberdade em Cristo não pode ser confundida com libertinagem. No primeiro subtópico: fazer tudo o que se deseja não é liberdade, mas escravidão. Versículo 12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Alguns crentes lá em Coríntios acreditavam que, erroneamente, que podiam fazer tudo o que bem desejassem e em nome da liberdade em Cristo, sem nenhum prejuízo, sem algum prejuízo para a vida espiritual. Eles se tornaram escravos das paixões carnais, que dominavam suas vontades e ações. Tal pensamento e atitude era um reflexo da velha natureza incorporada aos costumes da cidade. Então, alguns cristãos ali em Corinto também abusavam do modo errado e acreditavam que se a liberdade cristã, criando pretexto para legitimar suas atitudes errôneas. Então, eles vêm dizendo que o que faz o corpo não se torna impuro, desde que se mantenha o espírito puro. Eles dividiam, eles achavam que, como eles tinham uma visão do corpo como uma matéria má, já que o corpo é mau, tudo que você faz com ele não tem nenhuma importância. Então, eles pensavam dessa forma na cultura coríntia. E isso eles trouxeram para o seio da igreja, para o meio da igreja, incorporaram isso, né? Então eles achavam que não tinha nenhum problema eles fazerem qualquer coisa com o corpo, porque já o que importa é o espírito. Paulo diz que embora Cristo tenha ampliado o entendimento da lei judaica, né, já não precisa mais daqueles sacrifícios, tudo, sua intenção não era desculpar o comportamento pecaminoso, comportamento destrutivo, tanto para o pecador quanto para a igreja. Os cristãos em Coríntios estavam assumindo a ideia de que todas as coisas eram legais, aplicando-a em áreas que Paulo e o Senhor nunca pretendeu ampliar. Eles estavam usando suas liberdades como permissão para pecar. Um exemplo é o homem que nós já estudamos, que estava pegando a esposa do pai, né? Estava mantendo relações sexuais com o pai, e a igreja estava achando tudo aquilo normal, que aquilo não tinha nenhum problema nenhum.
Então eles tinham esse modo de pensar que estava totalmente errado. Jesus Cristo ele nos trouxe liberdade, mas não para pecar. Subtópico 2, livre é quem está em Cristo. A palavra de Deus nos mostra que só tem a liberdade real, a verdadeira, quem está em Cristo. A expressão em Cristo era querida pelo apóstolo. Ele aparece 86 vezes em suas cartas. Isso sem considerar expressões análogas com nele e no qual. Quando uma palavra é usada com frequência por um autor, se torna uma palavra-chave para a interpretação do texto. Por isso, o apóstolo Paulo defende a sacralidade do corpo de quem está em Cristo. Ele reforça na carta que Jesus morreu na cruz para resgate tanto da parte espiritual quanto a material do ser humano, ou seja, o corpo. Então, essa falta de respeito no corpo torna profano em vez de objeto de glorificação a Deus. A primeira primícia deles, irmãos, era todas as coisas eram lícitas. Era assim que eles esperavam, já era um slogan. Tudo era possível. Na cidade de Corinto, defendia uma liberdade total, irrestrita e incondicional. Eles estavam transformando a liberdade em libertinagem, sim. Paulo, então, coloca uma adversativa. Ele usa mas, porém... Isso porque essa sociedade é para a igreja de Corinto, todas as coisas eram ilícitas. Então, para a igreja de Corinto, todas as coisas, a sociedade vivia dessa forma, mas a igreja não podia viver dessa forma. Aquela igreja não tinha limites e tinha que ter um limite. Eles chegaram a aplaudir o pecado do incesto, que estava ali dentro da igreja. A lei que regia a vida deles é proibido proibir. Eles consideravam todas as coisas indistintamente como lícitas, sem nenhuma restrição. Eles não suportavam restrições, leis ou proibições. Embora o crente não esteja cercado por uma multidão de restrições, há o perigo de que, ao reclamar a sua liberdade cristã, o homem pode colocar-se na escravidão das coisas que pratica. E aí está o perigo. Subtópico 3, o oposto de estar em Cristo. Na carta aos Romanos, o apóstolo usa uma expressão para caracterizar o oposto de estar em Cristo ou estar em Adão. Alguns cristãos coríntios, em nome de uma liberdade equivocada do estar em Cristo, na realidade estavam em Adão. Aos Coríntios, Paulo afirma que da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Para ele, o estar em Cristo remodela a vida humana em todas as suas esferas e aspectos. O novo convertido passa a ser a imagem do próprio Cristo. A nova criatura em Cristo vive de um modo inteiramente novo e em oposição às pessoas sem Cristo. Todos os seres humanos estão em Adão, até que passam, mediante a fé, estar em Cristo. A expressão em Cristo descreve a oposição da pessoa remida, livre da tirania do pecado. Então, Paulo, irmãos, fala de pessoas que são escravos da impureza, escravos da imoralidade, escravos do pecado. Está em Romanos 6, 19 e 20. Nessa carta aos Coríntios, ele diz que não usará da sua liberdade da lei para também se tornar um escravo do pecado, ficando sob a autoridade de Satanás. Quem está sob a autoridade do pecado, quem está preso ao pecado, está sob a autoridade de Satanás. É importante reconhecer que o abuso da liberdade pode resultar em escravidão e a perda da liberdade. Se somos uma nova criatura, em Cristo precisamos viver de modo inteiramente novo. Tópico 2. O pecado no corpo afeta a alma e o espírito. Subtópico 1. O pecado no corpo. Paulo usa a expressão grega sarx, geralmente traduzida por carne, para designar a velha natureza do ser humano que pode impedi-lo de praticar o bem. O apóstolo estimula o crente a mortificar a carne e a ser servo da justiça para não pecar contra Deus. O pecado
Armátia é errar o alvo, algo que se faz contra a vontade de Deus. Ele separa o ser humano de Deus, escraviza e o destitui da glória divina. Deus manifesta sua ira contra o pecado e toda impiedade humana, mas os salvos que estão em Cristo não estão destinados para serem consumidos pela ira de Deus. Jesus destruiu o poder do pecado na cruz, na qual o crente está unido em Cristo para não mais servir o pecado como escravo. Os coríntios pensavam que assim como o apetite é natural e o corpo precisa de alimento, também o sexo era um desejo natural e precisava ser satisfeito. Para eles, uma pessoa não podia reprimir seus apetites sexuais. Eles entendiam que assim como o alimento é preparado para o estômago, o corpo era preparado para o sexo. Dessa maneira, eles não deveriam ter quaisquer restrições. Paulo então os confronta, mostra-lhes que eles estavam errados. O alimento é para o estômago e o estômago é para o alimento. Porém, o corpo não é para o sexo. O corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. O corpo é para o Senhor e não para a prostituição. O corpo é para o Senhor e não para a impureza. Não há entre o corpo e os desejos sexuais conexão, como a que há entre o estômago e o alimento. Paulo ensina então que o sexo é uma bênção, mas pode se tornar uma maldição. Ele é uma bênção dentro do casamento, mas um sério problema fora dele. Subtópico 2. Corpo, alma, espírito no Novo Testamento. As Escrituras consideram o ser humano em sua totalidade, ou seja, não se vê a alma sem o corpo e nem o corpo sem a parte espiritual. Por isso, a narrativa da criação, o ser humano é visto de forma integral. Apesar de ser conhecedor da cultura grego-romana, depois de sua conversão a Cristo, Paulo via o ser humano como um todo. O apóstolo recomenda a preservação tanto do espírito como do corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu poder. Versículo 14. Então, na cultura grega, tudo tornou-se difícil para os cristãos coríntios apreciarem plenamente a doutrina da ressurreição. A filosofia grega ensinava o dualismo, que divide o ser humano em corpo, considerado mal, e a alma, considerada bom. Essa ideia também apareceu lá no capítulo 15, onde alguns afirmam que não há ressurreição dos mortos. Uma ideia que enraizou em Corinto, em parte por causa desse ambiente do dualístico. Paulo precisa lembrar a esses cristãos coríntios repetidamente que Cristo ressuscitou dos mortos e que Deus também nos ressuscitará. E este é o centro da fé cristã. Portanto, não podemos minimizar a importância dos nossos corpos. Nosso corpo somente passa a ser a habitação do Espírito Santo quando, pela fé, entregamos nossas vidas a Jesus Cristo, crendo no seu sacrifício remidor. Então a Bíblia considera a pessoa como uma unidade. É verdade que a Bíblia fala de corpo, fala de alma e espírito, mas a Bíblia reconhece que em nossa existência presente agimos como uma unidade. Não podemos dizer, meu corpo fez isso, só podemos dizer, eu fiz isso. Eu não posso dizer, meu corpo que fez. Não, eu fiz isso conscientemente. Quando nascemos do alto, não só estamos em comunhão com Cristo, mas nós, como indivíduos, em nosso corpo individual, também estamos unidos com eles. Parte do seu corpo, a igreja. Assim, há duas grandes verdades a serem destacadas aqui nesse texto. A primeira delas é o compromisso da Trindade com o nosso corpo. Isso é uma coisa fantástica, irmãos, porque Paulo diz que o próprio Deus, Pai, está comprometido com o nosso corpo, porque Deus criou o nosso corpo, também ressuscitará. A filosofia grega não dava nenhum valor ao corpo. O corpo era apenas uma prisão da alma. Olha o pensamento deles. Por isso os gregos pensavam que tudo aquilo que você faz com o corpo não conta. Paulo, porém, rechaça a filosofia grega e diz que Deus criou o corpo. O corpo é tão importante para Deus que ele vai
ressuscitá-lo. Esse corpo tem uma origem maravilhosa, pois Deus criou, e o terá um fim glorioso, pois Deus ressuscitará. Por conseguinte, o corpo não pode ser usado para a impureza, ele deve ser usado para a glória de Deus. Subtópico 3, o corpo como templo do Espírito Santo. Paulo adverte a respeito do perigo das relações sexuais e morais adentrarem a igreja em uma relação extraconjugal. O cristão profana o próprio corpo. Para preservar o corpo, que é templo do Espírito Santo, o crente deve evitar a imoralidade sexual. O apóstolo afirma também que o corpo é templo do Espírito Santo. O templo era um lugar de encontro com Deus, para uso exclusivo de adoração ao Senhor. A intenção de Paulo é fazer com que as pessoas se identificassem com a igreja, parte do corpo de Cristo, santificando-se e oferecendo seus corpos como sacrifício vivo para o louvor e glória de Deus. Pegar o corpo, olha só, pegar o corpo que é algo sagrado e usá-lo para os propósitos inferiores, como fornicação, é profanar, irmãos, o sagrado. Seria o mesmo que profanar o templo de Jerusalém, matando um porco em seu altar. Seria a mesma coisa. Especificamente, a partir da referência à prostituta, que é no versículo 15, o ponto parece ser que os cristãos em Coríntio pensavam que eram livres para usar o serviço das prostitutas. Isso porque isso era algo culturalmente aceitável em Coríntio. Não esqueçam que a cidade de Coríntio havia essas prostitutas cultuais que servia a deusa Diana, e ali elas estavam ali, que elas faziam aquele ritual sexual como se fosse uma forma de sacrifício. Era algo muito natural, e como para eles o corpo era só não valia nada, era mal, então não tinha importância, eles trouxeram isso para dentro, se converteram e trouxeram isso para dentro da igreja, essas práticas ainda. Então, isso era algo cultural para eles e poderia ter sido aceito na comunidade religiosa, entre os religiosos pagãos, que não viam nada de errado em uma pessoa religiosa usar as prostitutas. Aquele que se une a uma prostituta torna-se uma só carne. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Quando essa pessoa deve ser um só espírito com o Senhor. Ele diz no versículo 18, fuja da imoralidade sexual. Para apoiar essa aplicação, o apóstolo usa a metáfora do templo para descrever o corpo. Seu corpo é templo do Espírito Santo, portanto, não ofereça aquele templo em união com um parceiro sexual ilícito, algo bem aceito na cultura coríntia, porque na cultura coríntia isso era aceito dentro do templo que havia lá. Fazer sexo ali, até orgias, era muito natural, era algo sagrado até. Então no templo pagão era normal, considerado um ato de adoração. Então ele vem fazendo essa comparação, você é templo do Espírito Santo, então não ofereça nada ilegal a ele, não ofereça nada dentro desse templo, não faça nada de errado com esse templo. Precisamos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo para o louvor e glória de Deus. Subtópico 3, a imoralidade é uma tentação na vida do crente. Subtópico 1, fomos comprados por bom preço. Então ele diz, diga não à tentação. Com o intuito de incentivar os cristãos diante de uma tentação, ele destaca o preço da justificação. A doutrina da justificação expressa a mensagem do agir de Deus para a salvação da humanidade. Quem procura estabelecer sua própria justiça não é justificado, pois a justificação só pode ser alcançada por meio da fé na obra vicária de Jesus. Logo, a igreja que não preserva esse princípio tende ao liberalismo e à apostasia da fé. Então, a justificação pela fé é uma doutrina bíblica que acertadamente excluiu a necessidade de obras meritórias para a justificação do ser humano, porém não abre possibilidade para outro extremo do antinomismo, a desobrigação com a lei moral, e a lei moral permanece até os nossos dias. Você é seu, você não é seu, pois foi comprado por um preço, está no versículo 19, a parte C, versículo 20, parte A. Duas
peças pertencem a uma só frase. A linguagem nesses versos, versículos 19 e 20, se originou dos mercados de escravos, né? Que eram comprados por um preço. Esses escravos teriam então a obrigação de obedecer aos novos senhores. Nesse versículo, entretanto, Paulo não está se referindo ao tipo de servidão involuntária, né, representada por esses mercados de escravos, mas a servidão voluntária que o cristão assumia ao se tornar cristão. Paulo não especifica o que ele quer dizer quando diz comprei por bom preço, mas isso deveria ser óbvio para qualquer pessoa familiarizada com o evangelho. O verbo comprado que aponta para uma ação passada que foi concluída. Em um contexto cristão, comprado por preço, alude à obra redentora de Jesus Cristo. A ideia por trás de ser comprado por um bom preço é da expiação substitutiva, um conceito que permeia tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Expiação tem a ver com a fazer reparações pelos pecados, ou reparar o dano espiritual causado pelos pecados. Também tem a ver com restaurar relacionamentos que foram quebrados pelo pecado. A ideia por trás da expiação substitutiva é que o nosso pecado cria um conflito com Deus. Por um lado, Deus sente repulsa por nosso pecado, mas por outro, Ele nos ama. Por um lado, Ele não consegue nos convidar para uma comunhão plena enquanto estamos manchados pelo pecado, mas por outro, Ele não consegue nos dispensar totalmente. Subtópico 2. Resistir à tentação e glorificar a Deus com o corpo e o espírito. Em Cristo, o ser humano pode renascer para uma vida eterna com Ele. A graça tem muito mais a oferecer, sua porta está aberta e sua eficácia é infinitamente maior que a escravidão no pecado e a morte espiritual, pois a participação da morte e na ressurreição de Cristo faz-nos passar da morte para a vida. Assim, uma vez justificado e participante do processo de santificação, os crentes já vivem uma dimensão da vida eterna com Deus. A graça redentora de Cristo assegura a entrada em uma vida interminável na presença de Deus, que não se interrompe com a morte física. Então, o Espírito Santo nos foi dado com o propósito de glorificarmos a Cristo. O Espírito Santo usa o nosso corpo para glorificarmos a Jesus, glorificarmos a Deus. O nosso corpo, quando o usamos em santidade e pureza, glorificamos a Deus no nosso corpo, quando entregamos nossos membros como instrumento de justiça e não como servos do pecado. Glorificamos a Deus no nosso corpo quando empregamos nossas forças, energias, dons e talentos para servirmos o Senhor e fazermos a sua vontade. Subtópico 3. Quem resiste à tentação da imoralidade pertence a Deus. O crente vive uma constante guerra por isso. Precisa lutar contra os desejos da carne, que se opõem aos desejos do Espírito. Para vencer os desejos da carne é preciso fortalecer a vida espiritual, lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, participando dos cultos e da comunhão com os santos. Nós somos templos agora. Somos a demonstração do poder, esplendor, bênção, amor, misericórdia e justiça e glória de Deus por meio da presença em nós. Ele não apenas nos deu o seu Espírito como um presente, Ele o deu a nós para que todo mundo pudesse ver Cristo e vir a conhecê-lo como Deus, nosso Salvador. Porque como o mundo vai ver Deus? Ele vê Deus através da sua vida. E que ama qualquer um que volte para Ele. É por isso que, por meio da sua presença fortalecedora, buscamos a santidade, a unidade como um templo vivo de Deus, por amor a Cristo, para a sua glória e por causa da salvação do mundo. Não somos de nós mesmos, mas fomos comprados por um bom preço e devemos obedecer ao nosso Senhor, que é Deus.
Na conclusão da revista diz assim: nesta lição aprendemos que o ambiente imoral de Corinto estava influenciando o comportamento dos membros da igreja. Alguns crentes coríntios erroneamente se achavam livres para fazer o que bem entendessem com o corpo, mas eles na verdade se tornaram escravos da carne. A verdadeira liberdade está em Cristo. Ser livre é poder dizer não à imoralidade e à prostituição e preservar o templo do Espírito Santo. Então, nosso mundo, onde nós vivemos, no sistema que nós vivemos, nos diz que temos o direito de envolver em qualquer atividade sexual que nos atraia, mas Paulo diz o contrário. Ele sugere que um cristão que pratica sexo ilícito desonra a Deus e diz que precisamos glorificar a Deus com o nosso corpo. Isso é difícil de vender em nosso ambiente, irmãos, mas temos a obrigação de proclamá-lo. Deus abençoe sua semana. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. E querendo o Senhor, se Ele não voltar, estaremos de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor.